Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que estamos dando início ao último programa A Umbanda Sem Fronteiras do mês de agosto, hein, gente? Imaginem, 30 de agosto de 2014. Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez, levando até vocês a mensagem da alta espiritualidade, da transformação, da fraternidade, do amor incondicional, não é verdade? E aqui do nosso lado, já que eu falei em amor, o amor da minha vida, minha querida esposa e dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, ela ficou até vermelha, gente. Não é brincadeira não, hein? Boa noite, dona Flávia. Boa noite, Luiz. Você sempre muito gentil, me pegando surpresa, mas tudo bem. Eu também te amo, meu amor. Já estamos juntos há tantos anos,
né? Mas é bom a gente estar sempre falando. Então, boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos presentes, que possamos ter uma noite bem abençoada. E não tenho dúvida de que teremos, principalmente porque aqui do nosso lado direito, representando dignamente a família Tel, o meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, queridos ouvintes. Família Tel, um grande abraço fraterno para vocês e vamos a mais uma noite de aprendizado, né? E vamos que vamos, não é isso? Muito bem, nós vamos rapidamente para um quadro, um spot comercial e já nós retornamos com o Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Transformando, a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Estamos trazendo hoje aqui um quadro cujos desdobramentos a minha querida esposa Flávia vai trazer para nós. Mas eu diria para vocês, de uma forma genérica, imaginem, meus irmãos, esse também é daqueles assim, bem interessantes ao ponto da gente refletir. Jovem rapaz, trabalhador, saudável, mas que entre os seus desafios particulares tinha uma irmã com transtornos mentais, a avó, que era uma ex-trabalhadora da religião de Umbanda, imaginem, numa cama adoentada, não se levantava mais. E próximo a essa avó desse irmão, desse nosso jovem rapaz, todas as firmezas da avó dele estavam próximas a ela há muitos anos, sem que ela mexesse em absolutamente nada, movimentasse nada, gente. Ele tinha também uma tia comprometida psicologicamente e, meus irmãos, como se não bastasse, depois de uma grande desilusão, a mãe dele passa a apresentar um quadro de depressão, desencadeando depois um quadro psiquiátrico mais grave, necessitando inclusive de medicamentos bem fortes. Minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Esse rapaz, esse jovem rapaz, junto com a sua irmã, inicialmente, eles estiveram no Templo Estrela do Oriente durante algum tempo, se consultavam com as entidades e eu queria que você me dissesse, principalmente, as orientações que as entidades passavam para eles no intuito de tentar, de alguma forma, dar o start, dar o começo, tá certo? De um auxílio, já que elas já enxergavam lá na frente o que estava por acontecer naquela casa. Por favor, minha esposa Flávia. Bem, Luiz, as orientações que foram dadas seriam, a princípio, para que fossem feitas algumas movimentações dentro de uma parte espiritual, né? Movimentar a energia,
né? Para que houvesse uma troca de energias, para que fosse formada uma nova egrégora dentro daquele ambiente, para que, se não as pessoas não se curassem, mas que pelo menos melhorassem, né? Dentro daquilo que cada uma tinha como sintoma. Então, foram orientados alguns banhos, foram orientados que se movimentassem principalmente com relação a tudo aquilo que lá se encontrava, com relação à avó, Isso. né? Porque energia parada é energia doente. Com certeza. Né? Então, onde há algo, onde se tem como imã, né, de atração, e ali tinham as firmezas, as coisas assentadas, onde não havia uma movimentação adequada, ela se torna algo que, ao invés de trazer coisas, energias positivas, elas acabam atraindo aquilo que não deve. Energias pesadas, energias impuras. E, consequentemente, essas energias, cada vez mais, alimentando todos esses sintomas que as pessoas que lá residem vêm sentindo já provavelmente até por um resgate, por alguma situação que precisavam passar, né? Então, foram orientados para que fizesse essa movimentação, retirando esses elementos que lá estavam, ou pelo menos, se não pudessem levantar por conta do apego, né? Que fizesse a movimentação de limpeza, enfim, para que tentassem modificar a egrégora daquele ambiente. Muito bem. E a dona Flávia, ela vai voltar já para nos dizer exatamente como é que se encontra a situação hoje dessa família. Meu querido irmão Alexandre Bahia, vamos desenvolver aqui juntos, baseados no que a dona Flávia falou, um raciocínio que é, obviamente, algo doutrinário, mas que também é importante no dia a dia das pessoas. Veja bem, sabemos que onde há sujeira, há negatividade. Isso é um ponto. O segundo ponto, todos nós que manipulamos com o axé, o que é o axé? Axé é energia. Essa energia, você vai fazer uma puxada, vai colocar ali um imã, seja ele qual for, ou dentro da sua casa, ou na rua, não vamos entrar nesse mérito, mas principalmente dentro de casa, onde a energia é concentrada, não é verdade? Se você coloca ali um axé, dependendo do axé, ele tem um número de horas para o seu funcionamento. Então, o que as entidades nos dizem? Esse axé, a partir de um determinado número de horas, ele pode virar um contra-axé, não é assim? Agora, por outro lado, nós temos também, e nós falamos muito isso aqui, que as grandes transformações, indiscutivelmente, elas começam dentro de nós e não fora. Só que, neste caso, que a dona Flávia relatou para nós, indiscutivelmente, se você tem hoje uma barreira, uma gira bloqueada, que era o caso dessa família, estava, vamos dizer assim, definitivamente, eu não digo que nada é definitivo, mas estava momentaneamente bloqueado. Se você não tem outro remédio, você tem que começar a trabalhar o externo mesmo, na esperança de que a coisa possa, de alguma forma, mais lá na frente, a partir de uma movimentação deles, interna, a coisa possa fluir. Porque hoje, o que estava acontecendo com eles? Hoje era uma bateria dentro da sua casa, que era aquele contra-axé, aquelas coisas, vamos dizer assim, se putrefando. Acho que eu usei até um termo muito forte e difícil, mas se putrefando quer dizer apodrecendo, coisas que já não têm mais nenhum significado positivo, né? Carregando as pilhas dentro de casa, que são as pessoas que convivem ali, de energias negativas.
Não é esse mais ou menos o raciocínio, Luiz, Bahia? É exatamente isso, exatamente isso. Como é que vamos promover algum tipo de limpeza interior se você tem que começar pelo externo, né? Se o próprio ambiente está contaminado, consequentemente você vai estar contaminando tudo, e as doenças e as enfermidades e as outras coisas que vêm por aí. Agora, antes de tudo, é preciso, ao se manipular energias, a gente ter conhecimento delas e das formas de se trabalhar com esse tipo de energia, né? Como é que você tem firmezas dentro de casa e não sabe como cuidar, né? Uma pessoa que durante muito tempo trabalhou dentro da Sagrada Lei de Umbanda e que não trabalhou, nem passa isso, nenhum tipo de orientação para os filhos quanto ao manuseio e a manutenção dessas firmezas, talvez por ignorância, né? Então, se essas pessoas posteriormente, através das consultas, tiveram uma orientação e não seguem exatamente como foi orientado pelas entidades, do nada as coisas não vão se transformar. É preciso que cada um faça a sua parte. As entidades orientam. Se nós não fazemos a nossa parte, não tem como modificar essa situação, Luiz. É preciso primeiro se fazer as coisas, se preparar, né, com as orientações das entidades e, como você falou, posteriormente a reforma interior. Vamos primeiro limpar a nossa casa e vamos limpar o nosso canal. Não é isso? Com certeza. Para se tornar confiável, né? Com certeza, com certeza. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, eu vou te pedir que você passe para nós o raio-x dessa família hoje, como é que eles ficaram hoje, depois de todo esse tempo. Só que eu queria que você pegasse pelo gancho que o Alexandre Bahia deixou para nós. Olha que coisa interessante ele falou. Ele disse o quê? Que nós precisamos, com certeza absoluta, obedecer e seguir aquilo que as entidades nos dizem. As pessoas vão aos nossos terreiros, escutam os nossos guias, os nossos orixás falando, e as pessoas não fazem aquilo que o guia e o orixá falam. Para que vai ao terreiro então, meu Deus? Para quê? Você está entendendo como é a coisa? Tá certo que tudo isso é imaturidade espiritual, tá tudo maravilhoso, tá tudo bem, a gente tem que compreender, tolerância e tal. Só que tem uma coisa, para que eu estou indo ao médico se eu não vou tomar o remédio que o médico está me mandando tomar? E aí, dentro desse gancho que ele nos disse, como é que hoje está essa família? Na verdade, Luiz, as pessoas querem as coisas prontas, né? Elas querem milagres, querem que os outros resolvam aquilo que ele tem que resolver, que ele tem que movimentar, que ele tem que melhorar. Então é muito complicado. Quantas e quantas pessoas se apresentam lá na frente das entidades e escutam, muitas vezes escutam coisas que não gostariam de escutar. Por não escutarem aquilo que gostariam de escutar, não voltam mais? Inclusive, se você até me permite uma parte, inclusive a resposta de uma pergunta que uma vez me fizeram: por que no Templo Estrela do Oriente nós temos uma rotatividade tão grande de irmãos na assistência? É por aí. Com certeza. Então as pessoas querem coisas prontas, querem facilidades, querem milagres e não percebem que o milagre está dentro delas próprias. Que se elas não movimentarem, se elas não fizerem, ninguém vai fazer por elas. O milagre está dentro de cada um. Hoje esses irmãos se encontram, não mais frequentam a casa. A irmã desse rapaz, ela não mais é umbandista, ela passou para uma outra crença. E a sua mãe continua ainda com os problemas de distúrbio mental, continua tomando medicamentos. A tia também da mesma forma. A mãe da mesma forma. Enfim, a única pessoa que mudou, né,
foi a irmã que também frequentava a casa, mas que mudou de religião, que eu espero que realmente tenha modificado um pouco o pensar dela, tenha ajudado de alguma forma a ela, para que ela possa estar bem também, né? Mas, resumindo, os problemas se mantêm da mesma forma. Esse irmão continua, vamos dizer assim, vamos usar um termo, né? Empurrando as coisas com a barriga, porque também não vê grandes possibilidades de movimentação, né? Até porque é o que a gente fala, ele só dificilmente consegue modificar as coisas. Até porque depende das pessoas, depende das pessoas. Trabalha, ganha pouco e por aí vai, né? Entende? Então a gente também não pode julgá-lo, né? Nesse aspecto, até porque sempre foi uma pessoa comprometida, dedicada e tudo, mas as coisas não dependem só dele. Então precisava de todo um conjunto, porque quando você está, vamos imaginar as pessoas dentro de um barco. Um barco, para ele ter uma direção, ele precisa que todas as pessoas que lá estão remem para o mesmo lado. Porque se um rema para um lado, outro rema para o outro, não consegue se chegar a lugar nenhum. Fica gerando. Não se consegue movimento. O movimento não vai ter uma direção, né? Então, precisava que todas aquelas pessoas que estão envolvidas tivessem um discernimento que, por conta também dos problemas psiquiátricos, né, que as impedem de tomar também determinadas decisões, porque estão desequilibradas, né? Então, é todo um processo, Luiz, é difícil. E eu tenho certeza de que você, pela pessoa que você é, e o Bahia também, que é um irmão nosso muito querido, indiscutivelmente, nós rezamos, pedimos a alta espiritualidade que a irmã dele, nesse novo segmento religioso, né, que ela fez a opção, que ela possa encontrar as verdades de que ela necessita para a sua transformação e de todos os seus. Não estamos aqui defendendo a Umbanda, achamos que todos os caminhos são válidos e que a espiritualidade superior tome conta dessa família, é o nosso pedido neste momento. Tá certo? Que assim seja. Né? Assim seja. Encerramos o nosso quadro Transformando, nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e já estamos retornando com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Balaró Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Você, meu irmão, você, minha irmã, que me ouvem todos os sábados, vai uma super dica para vocês. Já pensaram em participar do curso A Umbanda Sem Fronteiras pelo computador? É facílimo. Matricule-se no site www.aumbandasemfronteiras.com e assista às aulas que estão sendo ministradas desde 10 de julho passado. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a doutrina e a evangelização na Umbanda e muito mais. Ou, se preferir, presencialmente, não é isso? Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323,
2597-1323, a umbandasemfronteiras.com, desmistificando a nossa fé. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, fala para nós sobre o evento do Mirua. Falo sim, Luiz. Participe do maior evento da Umbanda no Rio de Janeiro, segundo encontro Os Umbandistas no século XXI. Atitudes e Sentimentos, dia 25 de outubro, sábado, a partir de 8 da manhã, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Palestras com Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Etienne Salles, entre outras atrações. Uma realização do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua. Ingressos no site mirua.com.br. Organize a caravana do seu terreiro, porque no dia 25 de outubro, lugar de umbandista é na Casa Máter da Umbanda. Maravilha, maravilha. Meu querido irmão Alexandre Bahia falando sobre o Lar de Amparo Tereza Cristina. Vamos lá, Luiz. Meus queridos ouvintes, colaboremos com o Lar de Amparo Tereza Cristina. Esta casa abriga 60 idosas e elas precisam da nossa ajuda. Suas maiores necessidades são fraldas e absorventes geriátricos, luvas de procedimentos, gêneros alimentícios e de limpeza em geral. As doações podem ser entregues na sede do Amparo Tereza Cristina, na rua Magalhães Castro, número 201, Riachuelo, Rio de Janeiro. Informações 2241-8065, 2241-8065. Queridos irmãos, Pai Pedro Miranda, presidente vitalício da União Espiritista de Umbanda do Brasil, convida todos os terreiros para participarem da sessão festiva em homenagem aos 75 anos da Casa Máter da Umbanda, dia 31 de agosto, domingo, às 4 horas da tarde, quando será apresentado o novo conselho gestor desta histórica instituição, fundada sob as orientações do Caboclo das Sete Encruzilhadas e pelas 7 primeiras tendas de Umbanda. Lembrando que a gira festiva se inicia às 4 horas da tarde do dia 31 de agosto e a Casa Máter da Umbanda está localizada à Rua Conselheiro Agostinho, 52, em Todos os Santos, Rio de Janeiro, próximo ao Norte Shopping. Meu querido irmão Alexandre Bahia, fala para nós sobre a grande gira de consulta com os Exus e Pombagiras, segunda-feira lá no Templo Estrela do Oriente? Isso aí, Luiz. Dia 1/9, próxima segunda-feira, às 20 horas, sessão de consulta com os Exus e Pombagiras. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha. E já que teremos essa grande gira de consulta com os nossos Exus e Pombagiras, nada mais justo que trazermos uma singela homenagem à grande falange, à grande legião de espíritos de Tranca-Rua das Almas, Laroie! Ele é capitão da encruzilhada, ele é ordenança de Omulu. Sua coroa, quem lhe deu foi Oxalá. A sua força, quem lhe deu foi Omulu. Mas salve o sol, salve o clarão da lua. Saravá, seu tranca-rua, que é o dono da gira, que é o dono da rua. Olha, que música sagrada é essa, hein, gente? Não é brincadeira, não. Saravá, não é verdade? Saravá, grande força de Tranca-Ruas, de toda a falange de Tranca-Ruas, né, gente? Bom, nós vamos rapidamente para um bloco comercial e já estamos retornando com o Momento Mirua, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade
todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, e todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Já estão disponíveis os ingressos para o segundo encontro Os Umbandistas no século XXI nas seguintes casas de Umbanda: Templo Estrela do Oriente,
Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, ou no Centro de Umbanda, Caminhos de Aruanda, Rua Aiera, 526, em Vila Cosmos, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que o segundo encontro Os Umbandistas no século XXI, cujo tema será Atitudes e Sentimentos, acontecerá no dia 25 de outubro, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Mirua, rumo à regeneração. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, girar! Girei! Cigana, sua banda está em festa. A Banda da Cigana vai estar em festa segunda-feira, às 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Não só da Cigana, como a Banda da Padilha, a Banda da Maria Mulambo, da Maria Figueira, da Maria Navalha. Todas as bandas estarão reunidas numa grande gira de consulta com os nossos queridos irmãos em evolução, Exus e Pombagiras. E aqui o programa é a Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa não só pelo radinho de pilha, como também pelo site da emissora, é o www.metropolitana1090.com.br. Além disso, você também, meu querido irmão, minha querida irmã, pode ouvir todas as edições do programa Umbanda Sem Fronteiras através do YouTube. É só você digitar lá, youtube.com. Depois que entrou, você acessa colocando assim, Programa Umbanda Sem Fronteiras. Você vai assistir, vai ouvir todos os programas, assim como no YouTube também, viu, mãe? Isso é até uma novidade muito legal. O nosso querido irmão Rafinha, o Rafael Barcelos, ele criou um canal também para as palestras gratuitas do TEL. Agora as palestras gratuitas do TEL já tem um canal próprio dentro do YouTube e você assiste ali gratuitamente. É só digitar palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente ou do TEL e você vai ver ali uma série de palestras muito interessantes para que você possa crescer intelectualmente, espiritualmente, entre outros fatores. Tá certo? Minha querida esposa Flávia Barros vai nos trazer agora a primeira pergunta do dia do quadro Saravá Umbanda. Isso, Luiz. A pergunta vem da nossa irmã Maria Freire. Ela nos pergunta assim: gostaria de saber, na visão umbandista do Templo Estrela do Oriente, quantos orixás temos? Minha querida irmã Maria Freire, nosso saravá fraterno. Veja bem,
se o nosso cérebro mediúnico, que é o nosso cérebro mediúnico, né? A nossa coroa, como a gente costuma dizer, se nós temos ali 2 chakras principais, que é o chakra da frente, que é o da testa, ele pode ser chamado de chakra frontal, pode ser chamado de chakra do terceiro olho, assim como temos um outro atrás, que é exatamente o chakra, o quê? Da glândula pineal, não é isso? Se nós temos 2 chakras no nosso cérebro mediúnico, indiscutivelmente, na nossa visão, nós só poderíamos ter 2 orixás de frente, tá certo? Então, um é o que fica no chakra frontal, que a gente vibra mais em cima dele, e o outro no da glândula pineal. Obviamente, a gente outro dia desse estava até falando sobre isso aqui, acho que foi até no programa passado, nós vibramos em todas, indiscutivelmente, em todas as vibrações de todos os orixás. Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, só que nós temos 2 que nós sentimos com mais frequência, onde nós temos uma afinidade maior, onde nós temos exatamente uma energia mais presente, mais atuante em nós, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Tem mais pergunta dela? Ela, falando ainda de orixás, ela pergunta assim, recebemos a vibração de todos os orixás? Como eu falei, lembra do exemplo, já falei várias vezes aqui no programa, lembra do exemplo do rádio? Como é que é o exemplo do rádio? O rádio a gente pega, você que está nos escutando no nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, você pega o rádio, pega o botãozinho lá, que e olha o dial, né? Você vai ver ali que tem várias emissoras. Se você pegar uma emissorazinha pequenininha, você vai escutar aquilo ali como se fosse um chiado, né? Não vai sintonizar bem, você não vai compreender todas as palavras, mas de qualquer maneira há uma sintonia, mesmo que difícil, existe uma sintonia. Por outro lado, se você sintonizar na rádio metropolitana, que é a rádio top, é uma rádio top de linha, com certeza absoluta, né? Então o que acontece? Você vai escutar o som alto, forte, brilhante, vibrante, não é isso? É exatamente dessa forma que os nossos orixás se apresentam. Aqueles que a gente tem exatamente vamos dizer assim, uma sintonia mais perfeita, né? Uma vivência mais integrada, indiscutivelmente, são os 2 que serão um o nosso pai, outro a nossa mãe, obedecendo ao princípio de gênero. Tá certo? Tem mais pergunta delas? Aliás, nossa, Maria isso mandou. Tudo é dela? Maria mandou várias perguntas que vamos precisar de vários programas para responder com certeza. Não tem Luiz. problema, vamos em frente. Então ela nos fala assim, lendo em casa a apostila do curso Umbanda Sem Fronteiras, não entendi quando denominou como preconceituosas algumas variações na Umbanda, como, por exemplo, Umbanda branca, cristã, traçada, esotérica e Umbandomblé. Por quê? Minha querida irmã Maria, veja bem, o que quer dizer, na acepção da palavra, o termo preconceito? Preconceito, vamos separar, pré de conceito. É a gente conceituar sobre algo que desconhecemos. Como eu posso afirmar que determinada, como é que foram os termos que ela utilizou aqui, que determinada Umbanda é Umbanda branca? Umbanda não tem cor. Como é que eu posso dizer que a Umbanda é branca? Umbanda cristã. O que é Umbanda cristã? O que é Umbanda traçada? Como é que a gente pode rotular aquilo que desconhecemos? Não é isso? Eu pergunto, como é que a pessoa pode rotular a Umbanda do Templo Estrela do Oriente? Vamos trazer para a nossa seara. Outro dia desse nos perguntaram isso. Então, Luiz, é aquela velha preocupação com a forma de fazer e não com a essência da... Exatamente, Bahia. Com certeza, é por aí. Então, eu costumo... o que eu disse para a pessoa? Brincando, inclusive, né? Eu disse, olha, a nossa Umbanda, você pode rotulá-la como a Umbanda Sem Fronteiras. A pessoa riu. Mas é verdade.
É a Umbanda que nós praticamos, é uma Umbanda sem fronteiras. A gente não tem qualquer preconceito em relação às religiões, às filosofias. A gente procura estudá-las. Veja bem, a parte da prática, da manifestação é uma outra coisa. Vamos manifestar aquilo que é Umbanda. Agora, fora disso, a gente vai estudar todos os caminhos, todas as filosofias, porque todas essas variáveis têm sempre alguma coisa para nos acrescentar. Então, eu acho que a gente não pode rotular, Maria. Até porque, Luiz, se você for ver bem, a parte esotérica tem na Umbanda. Tem tudo? O candomblé, de certa forma, influenciou. Claro. Com os atabaques, com outras coisas. A Umbanda branca, por si só, né? É uma coisa que as pessoas querem dar um nome à forma de se fazer, e a gente Exatamente. não tem que se preocupar com forma. A gente tem que tirar essa ideia de forma, porque na verdade o que importa é o trabalho. Com certeza. Não é isso, As Luiz? pessoas estão preocupadas com nomes, né? Vamos esquecer Exato. os nomes, né? Vamos ver a essência do trabalho. Como é feito no sentido, assim, de estar fazendo o bem, né? Se faz com a vela de um lado ou do outro, o que é feito ali, não importa. Se está fazendo para o bem, não temos que ter nenhum tipo de preocupação, não é isso? Maria, minha irmã, a espiritualidade quer saber os nossos propósitos e não as nossas escolas, tá certo? Vamos lá, dona Flávia? Mais uma pergunta da Maria. Ela fala assim: gostaria de entender como funciona o desdobramento das falanges. Ok, vamos lá, Maria. O desdobramento é o seguinte: vamos imaginar que hoje seja lá no Templo Estrela do Oriente, a casa que você está dando os seus primeiros passos, não é verdade? Reencontrando. Vamos imaginar que lá seja uma gira de caboclos hoje. Dona Flávia trabalha com a cabocla Jurema da Praia, não é isso? Muito bem, então o guia que está fornecendo energia para Dona Flávia é a nossa mãe espiritual Jurema. Só que de repente ela recebe ali um consulente, um assistente, um assistido, como a gente queira chamar, um irmão da assistência, que esteja, vamos assim dizer, precisando de um auxílio, vamos dizer assim, profissional, né? Algo da matéria, inerente à matéria. Neste exato momento, a cabocla Jurema não vai desincorporar atenção para isso, hein? Ela vai sim continuar fornecendo energia, mas a entidade que vai passar pela faixa vibratória da Dona Flávia para que possa ministrar o atendimento para este irmão ou para esta irmã seria um Exu ou uma pombagira. Por quê? Porque é a especialidade daquela falange. O Exu e a pombagira, por eles estarem mais terra a terra, mais próximos a nós, eles têm exatamente as especialidades: assuntos sentimentais, assuntos financeiros, assuntos profissionais, coisas ligadas à matéria. Vê se você entende. Então não tem nada aí de diferente. O desdobramento de vibrações é algo assim absolutamente normal. Se você se tiver um tempo e der uma olhada no Livro dos Espíritos, você vai ver que Kardec, de uma forma, numa outra didática, mas ele aborda exatamente o desdobramento de vibração. Então isso não é nada novo que o Templo Estrela do Oriente está inventando, não. Tá certo, minha irmã? Tem mais alguma pergunta dela, mãe? Tem várias. Vamos lá. O que é o sexo desequilibrado e por que a maior perdição dos médiuns é o sexo? Minha irmã Maria, veja bem. O sexo, ele deveria ser um ato de amor. Tá certo? De um amor fraterno, antes de ser de um amor carnal. O grande problema é que os seres humanos colocam a questão do sexo como início, como fim, e ela está no fim,
tá certo? Em detrimento do amor fraterno que precisa vir primeiro. Mas o que é o amor fraterno, Luiz Fernando? O amor fraterno é aquele que você estende a mão para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu parceiro, para a sua parceira. Você perdoa, você compreende o momento que ela está vivendo, ou ele. Você se cala quando precisa se calar. Você exemplifica através das suas atitudes, entre outros sentimentos sublimes. Quando você consegue reunir esta série de iniciativas sagradas, consequentemente, depois vem o amor carnal, que seria o sexo. Só que o que acontece? Quando a gente não tem o amor fraterno, a gente já parte para o sexo. E normalmente a gente parte para o sexo com um único objetivo, o orgasmo. Quando a gente parte para o sexo com o único objetivo, que é o orgasmo, o que acontece? Nós, indiscutivelmente, estamos ali nos desgastando. Eu acho que você, inclusive, está perguntando isso aí, porque este é um dos preceitos das nossas ritualísticas e que você, com certeza, recebeu quando foi fazer a primeira ritualística antes da entrada na casa. Então, não é que o sexo seja proibido. O sexo desregrado é que é um sexo nocivo a uma parte espiritual e a nós também, como seres humanos que estamos. Então, é isso que precisa deixar muito bem claro. Tá certo? Até porque, Luiz, dependendo da forma como é feito, tudo em excesso faz mal, né? Também. É nocivo. Também. Prejudica. Com certeza. E você acaba também atraindo para si energias que vão estar cada vez mais te incentivando a fazer aquele ato. Com certeza. E acaba se tornando uma coisa nociva por esse fato. Também, exatamente. Porque há um desgaste maior e acaba envolvendo outras situações, como situações mais promíscuas, essas coisas todas também. Que cada vez mais vão estar trazendo energias impuras. Também. Isso é que é prejudicial também, sem né? dúvida nenhuma. Ela ainda pergunta aqui sobre o sexo o seguinte: e por que a maior perdição... Isso aí foi o que a gente respondeu, né? Isso. E por que a maior perdição dos médios é o sexo? Ela pergunta assim também: como o sexo... Eu queria fechar, como nós temos pouco tempo, eu queria fechar sobre essa pergunta que ela está falando aí. Por que a maior perdição de um médium é o sexo? Por quê? Porque o sexo desregrado está na cabeça do ser humano. Existe hoje um culto ao corpo. Essa é a realidade. E nós não temos ainda o controle sobre as nossas más inclinações. Aí a gente vai para dentro da casa religiosa olhar a menininha que está de saiazinha curta, que veio com uma blusa que não se adequa a uma casa religiosa, entre outras questões. Nisso que o médium está olhando essa menininha, ele está tirando o foco daquilo que ele precisava estar focado. E essa é a perdição do médium. Vai se travestir de entidade para passar a mão. Ih, olha, se a gente for desdobrar... É verdade. Se a gente for desdobrar... Eu já escutei tanta coisa. Bom, gente, nós estamos realmente... Maria, você tem outras perguntas interessantes. A partir do próximo programa a gente continua. E eu gostaria, então, do boa noite da minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos presentes, família Tel, todos os ouvintes. Agradeço pela audiência de todos e que nós possamos ter uma semana com muita luz em nossos caminhos. Que assim seja, minha querida mãe, meu irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, queridos ouvintes, família Tel. E aqueles que tiveram a oportunidade de estar nos ouvindo hoje, agradeçam a oportunidade porque tiveram muito aprendizado hoje. Não só nós, como os ouvintes, agradeçam ao Pai Maior essa oportunidade. Com certeza. Meu querido Bahia, inclusive, ele não leu o que estava aqui na minha mão, viu, gente? Eu sou prova disso.
Mas a mensagem de final de programa, ela diz o seguinte: quem recebe um favor nunca deveria se esquecer de ser grato. Querido irmão, querida irmã, até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz, com o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Eu peço nesse momento a alta espiritualidade que entre no seu lar, que vibre sobre você, sobre todos os seus, espargindo esta grande luz, esta grande força, contaminando você de tudo aquilo que se traduz nos propósitos da espiritualidade superior. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Na infinidade do plano espiritual onde estás, tudo é perfeito, pleno e completo. Já as mudanças são constantes. Não existe começo nem fim, somente um permanente criar e recriar de energias e experiências. Porém, o tempo é uma longa estrada que nunca está emperrada, estática ou rançosa, pois cada momento é sempre único e renovador. Louvamos vossa sabedoria superior, sabendo que fazeis parte de uma grande inteligência no universo. Desta inteligência vêm todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Bela é a vossa aurora no horizonte do céu, começo de vida. Quando vens do Oriente, todos os caminhos se abrem e brilhas, enchendo a terra com a vossa energia. Quão altos são os vossos desígnios, ó força da eternidade, que nos chegam como raios, nutrindo nossos jardins. Confiaremos sempre em vosso poder e inteligência, sabendo que seja o que for que necessitemos saber, nos será revelado, e que seja o que for que precisemos, virá até nós na hora, no espaço e na sequência certos. Mão que não vemos, mas sabemos que nos ampara. Caminho certo que em nossa frente se prepara. Agora é só seguir. O caminho de volta não sabemos. Caminho perfeito, de beleza inigualável. Caminho que desejamos ter. Este é o belo caminho pelo qual nunca vamos nos perder. Tudo estará sempre bem em nosso caminho. Saravá, todo o povo do Oriente. Salve os médicos do espaço. Shalom.